Senhoras e senhores, boa tarde. Lembramos aos participantes para manterem seus celulares no modo silencioso e evitarem o consumo de alimentos neste local. Lembramos a todos a importância do registro de sua frequência. Se for necessário comprovante de participação para esse dia, solicitem na área de credenciamento. Quanto aos certificados de participação, estarão disponíveis no site da Escola do Legislativo. Registramos nessa tarde a presença de algumas autoridades. No momento, nós convidamos para a sequência do evento a senhora Paula Tonon para coordenar e compor o painel Estratégias Metodológicas e Água. Paula Tonon é bacharel em Artes Plásticas pela UDESC, engenheira sanitarista e ambiental pela UFSC, consultora em programas de educação ambiental e planos de gestão, gerenciamento de resíduos sólidos e palestrante em temas de sustentabilidade e saneamento básico. Experiências: 2 anos de estágio como educadora ambiental na CONCAP, 2 anos de sensibilização ambiental para funcionários terceirizados do TRE Santa Catarina, participante do Coletivo Jovem de Florianópolis e do GTEA Região Hidrográfica 08 desde 2010, que é o Grupo de Trabalho de Educação Ambiental. Realizadora do PESA, Programa de Educação e Sensibilização Ambiental, e criadora da personagem Nossa Senhora dos Resíduos, em 2010. Assessoria técnica em 2016 no projeto Revolução dos Baldinhos com gestão comunitária de resíduos orgânicos. Coordenadora e produtora da Semana Lixo Zero Florianópolis, 2016, e do Festival Planeta Doc, em 2017. Atualmente, em 2018, é coordenadora da Escola Popular Revolução dos Baldinhos. Passo a palavra nesse momento para a coordenação do painel. Nossa Senhora! Sou eu, prazer. A Nossa Senhora dos Resíduos. Mas vim falar de água, né? Porque educação ambiental, os resíduos têm tudo a ver com a água. Mas depois, na vez que eu vou falar, eu comento sobre. Gente, eu peço desculpas pelo atraso. Eu tive que ir lá no Angelone pegar um bolo de 20 quilos dentro de um up. Simplesmente tive que abaixar o banco do carro para botar um bolo dentro. Foi uma pegadinha, mas tudo bem. Vocês vão ver no café da tarde. Uhul! Tem bolo! Tem brigadeiro. Deixa um brigadeiro para mim, por favor. Tá. Convido. Ai, gente, educação ambiental acho que tem que ser um negócio bem animado. Pessoal, né? Anda todo mundo desestimulado. Se ficar falando de porque não tá fácil, porque é difícil onde eu moro. É difícil, Junqueira Guerra. É isso, gente. O resto a gente dá conta. Se a gente ficar muito desanimado, não dá. Então eu vou convidar para compor esse painel, um painel super animado. A Aline e a Caroline Cavalcante. A Aline Luiza Tomasi, que eu vi ela por aí. Aê, de vermelho, que linda! E a Carol. E a Carolina Cavalcante do Nascimento. Pode vir, vamos entrando aqui as mulheradas. Eu fiz tudo errado, era para fazer assim, calma. Este painel tem por objetivo ouvirmos experiências de diferentes práticas e estratégias metodológicas relacionadas à temática água. Cada painelista terá cerca de 20 minutos para sua apresentação e reflexão inicial. E depois, ao final das 3 falas, teremos um tempo para questionamento. Aí a gente vai ver como é que vai ficar essa história do tempo, né? Porque eu trouxe o bolo para o café, então vai ter café, né? Então, sugerimos aos participantes que anotem suas perguntas para o momento do debate ou depois para envio por e-mail. E convidamos agora para dar sequência ao nosso evento, Carolina Cavalcante do Nascimento. Aline, pode sentar também, tá? Eu vou falar agora que a moça não é fácil. Vem, Carol. Carolina é licenciada e bacharel em Ciências Biológicas na Univille, mestre em Educação Ambiental pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental da FURG, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Científica e Tecnológica, professora efetiva da Rede Pública Estadual de Santa Catarina
professora colaboradora da Universidade do Estado de Santa Catarina, do curso de Pedagogia à Distância, professora formada na Universidade do Estado de Santa Catarina, no curso de Pedagogia à Distância. Eu fiz artes plásticas na UDESC. Tudo a ver, tá? Vamos falar. Tutora à distância na Universidade do Estado de Santa Catarina, no curso de Pedagogia à Distância. Mas gostei, eu nem sabia que tinha. Ainda tem o curso? Vocês sabiam? Essa história à distância é bom, né? Tá, vamos ver. Linhas de pesquisa e atuação. Educação das relações étnico-raciais, do ensino de ciências e educação ambiental. Uma das autoras do livro sobre a face das águas, uma fonte de inspiração pedagógica sobre o tema água. Ótimo. Vamos lá, aguardamos a fala, convido a fala. Carol, arrasa aí, menina. Gente, eu tenho que manter o ritmo dela, né? Vou tentar. Falaram para mim que eu tenho de 20 a 30 minutos. E agora com bolo, acho que eu tenho 15. Né? O título que está na palestra são As Faces da Água. O objetivo, na verdade, é apresentar um livro que também serve como material paradidático, voltado para professores do ensino fundamental e médio, para trabalhar em sala de aula. Não é uma receita de bolo, não diz o que tem que fazer, mas traz algumas sugestões pedagógicas de como trabalhar a questão da água de uma forma inter e transdisciplinar. Mas antes de apresentar o livro para vocês, é um livro digital, eu vou falar um pouco sobre a minha compreensão de educação ambiental e que fundamentou a elaboração desse livro, que foi feito em autoria com o oceanógrafo Washington Luiz Ferreira e a professora Isabel Cristina da Cunha, do Centro de Educação à Distância da UDESC. Bom, a primeira coisa que eu sempre gosto de falar, para deixar bem claro, são alguns conceitos. Como uma boa professora, é bom deixar claro as coisas conceituais. A primeira é de que natureza é diferente de meio ambiente. Né? A ideia de natureza está mais associada aos aspectos biológicos, né? Os aspectos físicos, químicos e biológicos que compõem o mundo. E o meio ambiente está incluído esses aspectos, mas está além disso. Né? A gente entende de meio ambiente numa visão mais ampla, que envolve as relações com esses elementos naturais, principalmente. Então, outro ponto que eu gosto de ressaltar é que a educação ambiental ela trata 2 pontos de partida. O primeiro é o enfrentamento da crise global, que eu coloco alguns elementos que compõem desde o início da sua existência, no caso, a partir da Conferência de Estocolmo, em 1972, que traz questões que são atuais, né? A questão do agrotóxico, a poluição, a corrida armamentista, mudanças climáticas, desmatamento, consumismo, extinção de espécies e desigualdades. Nessas desigualdades eu destaco as desigualdades sociais, as desigualdades étnico-raciais e as desigualdades de gênero. Outro ponto de partida é que a educação ambiental vem trazer uma postura para pensar e refletir sobre novas relações com o meio ambiente. E nessa perspectiva, eu coloco que as nossas relações com o meio está também com relações com os outros seres vivos, com o nosso ambiente de trabalho e com a nossa comunidade de trabalho, com a nossa comunidade onde a gente vive, onde a gente mora e troca também relações, com a nossa família, que vai além de papai e mamãe, né, uma visão até mais ampla disso. Os nossos aspectos espirituais, independente de religiões, tá? E uma relação com a gente, né? Conosco, com o nosso corpo e como a gente vê o mundo. Então, é a partir daí que nós pensamos em elaborar um livro que trata da crise global, de uma dimensão sistêmica, e nessa nova postura em relação ao meio ambiente, tornando uma coisa mais ampla do que tratar de a educação ambiental apenas no aspecto ecológico. E aí,
depois que eu terminei o mestrado em educação ambiental, eu me perguntei para quem que está direcionada a educação ambiental, quem faz educação ambiental e se meio ambiente é igual para todos. E a conclusão é que não é igual para todos, portanto, a educação ambiental não pode ser tratada como igual para todos, né? A gente trata no livro, basicamente, em torno de 2 conceitos: injustiça ambiental e racismo ambiental. A injustiça ambiental, ela também engloba a questão do racismo. Mas na injustiça ambiental, a gente tem uma pegada mais de desigualdades sociais, desigualdades de classe. Apesar de eu vir aqui para falar de água, e a gente cria uma expectativa que vai falar de poluição, né, de má distribuição, de ciclo da água. O meu objetivo é fazer um apelo, junto a esse livro, para tirar uma visão romantizada da educação ambiental e do meio ambiente, num aspecto mais profundo, de que existem pessoas que sofrem mais com a crise global do que outras. Pessoas que não têm oportunidade e que vivem num sistema de opressão. Eu estou tentando falar bem calmamente, mas no fundo, por dentro, ontem eu descobri, né, descobri mesmo porque a gente está sempre descobrindo o que Paulo Freire diz. E eu digitei a palavra indignação e ele, como um gênio, já tinha escrito algo sobre a pedagogia de indignação, que mistura 3 elementos: amor, raiva e esperança. Então, com toda amorosidade, eu coloco também compartilho com vocês um pouco da indignação e da raiva que se tem quando a gente pensa em educação ambiental e não olha para as pessoas de onde elas vêm, como elas vivem. Existe sim um conceito chamado racismo ambiental, que pontua que grupos étnicos raciais que já são socialmente e culturalmente oprimidos sofrem mais em relação à crise global. Não têm acesso aos recursos naturais, inclusive a água, e quando o tem, é poluído. Tá? Então, como a educação ambiental pode se tornar reprodutora dessas desigualdades sociais e étnicos raciais? Na pesquisa de Matias e Pinheiro, de 2008, ele trata de 3 aspectos ligados ao meio ambiente e ao desenvolvimento, e coloca um pouco de discursos em relação a isso. Ele divide em 3 categorias, basicamente, os discursos em relação ao meio ambiente. O economicista, o bem-intencionado e o esvaziado. Eu quero que vocês pensem como que vocês tiveram acesso à educação ambiental, em cursos, palestras, formação em geral, e como que isso acontece na escola. O economicista é aquele discurso que coloca: se uma empresa corta a árvore, planta-se outras árvores para compensar. Caso contrário, ficamos sem árvore e, consequentemente, sem desenvolvimento. Aqui está associado isso. Como reflete isso na educação ambiental? Projetos de educação ambiental incentivados por empresas e bancos. Natura, Boticário, Itaú, Santander. A Petrobras é a que mais financia e é a que mais impacta. Discurso bem intencionado. Integrando o desenvolvimento, com a natureza, sem agredir, sem interferir no seu funcionamento, como se isso fosse possível no sistema capitalista. Como é que se projeta isso na educação ambiental? Projetos envolvendo reciclagem, economia de água, separação do lixo. E ponto. A gente faz gincana, pede para os alunos trazer a garrafa de PET que usaram, que consumiram, na escola se separa, faz os trabalhos e todo mundo volta feliz. E o discurso esvaziado. O desenvolvimento é necessário e a natureza é frágil. Não consegue associar que a questão dos problemas ambientais que ocorrem está associado justamente ao nosso desenvolvimento. Como se projeta isso? Saídas de campo a zoológicos, onde os animais estão separados de todos, unidades de conservação e hortas escolares. Não associa esse tipo de atividade a uma ideia de transformação local. Eu não estou dizendo aqui
que qualquer uma dessas iniciativas não são válidas. O que eu estou dizendo é que se elas não tiverem articuladas com uma ideia de transformar o local pensando no global, elas se tornam inertes, eu posso dizer. Vou repetir. Não estou dizendo que qualquer uma dessa iniciativa não é válida. O que eu estou dizendo é que ela precisa do apoio da comunidade escolar. Não adianta um professor ter essa iniciativa. A escola precisa se posicionar em relação a isso. Precisa ajudar os professores. Os professores precisam procurar, sim, as suas gerências, que têm que ajudar também. Então, pensar em educação ambiental é movimentação política. É política dentro da sala de aula e fora da sala de aula. Tá? Para não tornar as nossas ações esvaziadas. E é por isso que a gente tem uma educação ambiental de mais de 30 anos se discutindo isso e não tem efeito nenhum. A gente continua vendo o mesmo comportamento, a mesma cultura, os mesmos hábitos. Porque eles são individualizados. Outra forma de reproduzir as desigualdades é quando a educação ambiental ela parte do conteúdo e da biologia. A gente ensina conceitos de biologia, principalmente de ecologia, e esquece de todo o resto, das relações que se tem. Então, não adianta a gente falar sobre o ambiente marinho e a gente não saber como o homem se relaciona com o mar, por exemplo. Uma educação acrítica, se esconder atrás de projetos, colocando por debaixo dos panos as coisas que são essenciais. Não adianta a gente falar em reciclagem e não falar em consumismo. Educação comportamentalista. A gente está mais preocupado em separar o lixo do que mudar os hábitos, a cultura, a forma de ver o meio. E uma educação fragmentada, uma educação que não enxerga os problemas locais. Tá? Então, a partir disso, estudando isso, no meu trabalho, eu pensei, a gente precisa fazer alguma coisa com o que a gente tem. Então, convidei o Washington e a professora Isabel para elaborar um livro, porque nós somos professores e o que a gente sabe é sobre educação, escrever e ler. E foi a partir daí que surgiu o projeto Sobre a Face das Águas, que foi financiado pela Agência Nacional de Águas e a CAPES, para produzir materiais didáticos digitais, né, e que fossem de acesso aos professores e alunos de ensino fundamental 2 e ensino médio. Isso foi no ano de 2015 e a gente teve todo 2016 para elaborar o projeto. Então foram elaborados, a proposta era fazer 20 atividades pedagógicas. A gente partiu do seguinte, a arte. Cadê o artista que vai apresentar isso? Porque a gente entende que a arte é uma forma de sensibilização, então a gente pensou, vamos pegar materiais artísticos e culturais produzidos, que já existem e que tratam de alguma forma sobre a questão da água, e vamos pensar o que a gente faria em sala de aula com isso, e vamos escrever, e quem sabe alguém goste, quem sabe alguém utilize. Então, ao todo foram 20. Então, esse é o sumário. Basicamente, cada uma delas tem uma apresentação, né, que traz uma imagem e o link para a arte, né, que a gente não coloca necessariamente a arte no livro, mas no caso da Vuela Grilo é uma animação, então tem os links que levam até a animação na internet, então a gente apresenta isso, contextualiza. Contextualiza também, no caso, o artista, né, no caso da obra Os Retirantes, a gente fala um pouco sobre o Portinari, né, e a importância da obra. E depois a gente segue com propostas interdisciplinares. A gente não colocou as disciplinas específicas, mas a gente trata alguns conteúdos específicos das disciplinas, né? Então, o livro foi feito basicamente com a colaboração de pesquisadores e professores da área. Tá? E o que você escreveria, como você pensaria isso? Então, não foi um trabalho só de 3, então tem muita gente envolvida, gente que está ligada diretamente à escola, principalmente à escola pública, e pesquisadores também.
A gente relaciona com outras artes, né? No caso, esse é um exemplo da música Lenda das Sereias, né? Ela é intérprete Clara Nunes, não sei quem conhece, né? Clara Nunes, sim, a música também. E a gente vai relacionando com outras culturas, no caso, a cultura africana, né? A cultura indígena. Então, ao longo dos textos, a gente vai fazendo esse tipo de relação. A gente trata sobre as questões políticas e econômicas que envolvem a água, né, dando ideias de como discutir, né, e trazendo também, remetendo a outros links com algumas outras informações. Pode passar. Obras também acadêmicas, né, e dando sempre uma ideia de que é importante localizar, né, incentivando, estimulando que se pense no local, como é que estão as águas, aonde está a comunidade que você vai falar com seus alunos, né, e também na expectativa global, como é que é a questão da discussão da água nessa perspectiva. A gente fez um glossário básico, humilde, e aqui eu trago alguns slides trazendo uma sistematização de alguns conteúdos e temas que são tratados nas respectivas propostas, né. Então, a gente tem animação, charge, usamos uma matéria do sensacionalista, né, humor, trazendo humor também, né, como arte. Então, a gente trata conteúdos como o ciclo da água, estatística, sistemas econômicos, linguagem, propriedades da água, urbanização, ecossistema. Pode passar. A gente traz música, no caso Bichos do Mar, que é uma música do Lenine com o das Aranha. Traz um aspecto histórico, o Código do Hammurabi, que vem falar sobre a questão das barragens, né, a questão da punição para quem rompe barragens, associando o que aconteceu em Mariana. Fotografias. Escultura, que no caso do Pita Camargo, um escultor catarinense, né, que fez uma escultura na reserva do Arvoredo. A meditação da água, que muitos, que às vezes eu faço essa apresentação para alunos de biologia, é o que aparece sempre, eles gostam de saber como relacionar a questão da espiritualidade com a água, e a meditação budista pode ajudar também. Poemas, né? Outra videoanimação, O Velho e Mar, que trata da relação do pescador. A obra da pintura do Portinari, Retirantes, muito famosa. Trata do hino ao Nilo, o Rio das Mulheres, que trata a questão de gênero, principalmente na região do Rio São Francisco. E trata também as questões da saúde e os aspectos históricos envolvendo a urbanização em torno da água. Embaixo tem um link, o livro é gratuito, é acessível a todos, pode se encontrar no portal Educaps, na Agência Nacional da Água, e está disponível para vocês utilizarem. Algumas considerações, para não deixar brechas. A primeira é enfatizar que as vítimas da crise global têm classe e têm cor, portanto, é importante na educação ambiental tratar, e especificamente da água, tratar que a questão é delicada, principalmente para quem historicamente é oprimido. Então, uma educação ambiental que visa transformar, ela também precisa se ocupar com as desigualdades étnico-raciais e de gênero, e que ela pode reproduzir relações desiguais e étnico-raciais quando ela se silencia diante desses problemas. E a discussão em torno da água não pode se restringir apenas à sua importância material, ela tem todo e utilitarista. A água serve para isso, então vamos cuidar da água. Então, a gente vê a água nas religiões. Se a gente for diferentes religiões, o batismo, né, de católico, batista, a gente for ver kardecista, usa água. Então, a importância da água vai muito além dos aspectos materiais e úteis que ela tem. É isso, gostaria de agradecer a atenção e a presença aqui. Gratidão, Carolina. Não foi uma apresentação esvaziada de jeito nenhum. Eu agradeço. E agora convidamos para apresentar a sua experiência de educação ambiental dos comitês de bacia, Aline Luiza Tomasi.
Aline possui licenciatura e bacharelado em Ciências Biológicas pela Universidade Regional de Blumenau, mestrado em Ecologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, já atuou em consultorias ambientais e no ensino básico, lecionando para alunos do ensino regular e da educação de jovens e adultos, do EJA, ministrou palestras, capacitações e minicursos relacionados à área ambiental, com ênfase em recursos hídricos. Tem experiência na área de ecologia, com ênfase em ecologia de comunidades e restauração ecológica e gestão de recursos hídricos, atuando principalmente nos seguintes temas: natureza, conservação, restauração de áreas degradadas e gestão hídrica. A sua palavra, Aline. Uhul! Haja ânimo, né? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao GTEA, toda a equipe organizadora pelo convite. E vou falar um pouquinho, então, da experiência de educação ambiental com os comitês de bacia. Eu faço parte da equipe técnica que trabalha com 3 comitês de bacia no estado, que é o Comitê Camboriú, o Comitê Cubatão e o Comitê Tijucas-Biguaçu, então, que é a Associação Caminho das Águas do Tijucas. Pode passar. Então, aqui, como foi falado hoje de manhã no estado, a gente tem 10 regiões hidrográficas, e aqui o GTEA, então, trabalha com a RH 08, que envolve, pode passar, algumas bacias, né, como a bacia do Rio Tijucas, bacia do Rio Biguaçu, do Rio Cubatão e o Rio da Madre. São essas principais bacias, e daí tem umas menores, né? E hoje, então, a gente tem o Comitê Cubatão, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão, que atua nessa área da RH 8, e o Comitê da Bacia do Rio Tijucas, que em 2014 abrangeu também a bacia do Rio Biguaçu, acabou abraçando, né? O Comitê Cubatão, hoje, pode só voltar um pouquinho, por favor, mais um. Ele envolve, então, os municípios de Águas Mornas, Santo Amaro da Imperatriz, um pedacinho de Palhoça e um pedacinho de São Pedro de Alcântara. E há um processo no governo do estado e junto ao comitê para aumentar essa área de abrangência. Então, pegar também a bacia do Rio da Madre, então vai até Paulo Lopes, Garopaba, e abranger todo São José também. E a bacia do Rio Tijucas são 14 municípios, então pegando Rancho Queimado, Liberto Leal, Angelina, Major Gercino, Nova Trento, São João Batista, Canelinha, Tijucas, a bacia do Rio Biguaçu com Antônio Carlos e Biguaçu. Aí no Rio Inferninho a gente tem o governador Celso Ramos e Biguaçu, a bacia do Rio Santa Luzia com Tijucas e Porto Belo, bacia do Rio Itapema, do Rio Perequê, que pega, então, Itapema, Porto Belo e Bombinhas. E hoje a gente pega ainda um pedacinho de São José, né? Mas a maior parte vai ficar com a bacia do Rio Cubatão. Então, esses são os 2 comitês de bacias hidrográficas atuantes na RH 08. Pode passar. Mas o que são comitês de bacia, né? Não sei se todos têm bem claro o que são esses comitês. Talvez já ouviram falar, não sei se claro para todos, né? Mas a figura do comitê de bacia hidrográfica, ela já existe na legislação brasileira desde 1997. E em Santa Catarina, a gente até foi um pouquinho antes, em 94, já se criou essa figura de comitês, inspirada no modelo francês de gestão de recursos hídricos, que são órgãos colegiados, formados por entidades jurídicas, que têm função, então, consultiva, deliberativa e normativa sobre a gestão de recursos hídricos no âmbito local de sua atuação. Então, ele é formado por representantes dos usuários de recursos hídricos, 40% dos seus membros, representantes da população da bacia organizada, 40% também, e 20% dos órgãos da administração pública federal e estadual. Hoje, o Comitê Tijucas-Biguaçu tem 55 assentos, então pega representantes de todos esses 14 municípios. E o Cubatão, se eu não me engano, são 20 ou 25, né? E a gente está em processo, então, de reestruturação desses 2 comitês. Em breve vai ser lançado no edital e todas as outras entidades que tiverem interesse em participar do comitê poderão se candidatar. É um processo que está sendo feito no estado, com todos os comitês. E o que a Lei das Águas fala que é atribuição desses comitês, né? Promover o debate relacionado às questões de recursos hídricos, né? E articular a atuação das entidades intervenientes. Então, a gestão de recursos hídricos tem que conversar com a educação ambiental, tem que conversar com a gestão de resíduos sólidos, com o saneamento, né, com todas as outras políticas de meio ambiente. Mediar e arbitrar conflitos quando eles existirem em relação a recursos hídricos. Então, quando tem um conflito relacionado à gestão de recursos hídricos, à água, enfim,
ele primeiro deve ser tratado no comitê de bacia. Não tem que ir para a justiça ou para a SDS, digamos assim, primeiro em nível local, e depois, se não se chega a um acordo ali, vai para a instância maior, que é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Aprovar e acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos, que é um dos instrumentos da Lei das Águas, e junto com esse plano, ele abraça todos os outros instrumentos de gestão de recursos hídricos, a cobrança, o enquadramento, a outorga. E depois, com a Política Nacional de Educação Ambiental, que foi aprovada, então, também se atribuiu aos comitês esse papel de desenvolver e apoiar ações de educação ambiental. Que daí a gente chega, então, no tema do seminário, né? Então, só para mostrar aqui que essa lei das águas, ela também instituiu o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, onde a figura dos comitês está prevista ali em nível local. Então, a gente tem toda uma estrutura em nível local, estadual e nacional, e os comitês fazem parte dessa estrutura. Os comitês, então, eles são instituídos pelo ato de Poder Executivo. Então, aqui, todos os comitês que são de abrangência estadual foram instituídos por um decreto do governador. O Comitê Cubatão foi o primeiro comitê de bacia hidrográfica do Estado. Então, ele foi instituído em 1993 já, né? Como o professor Daniel falou hoje de manhã, de toda a mobilização que teve lá naquela bacia. E o Tijucas, então, no ano de 2001. Pode passar. E, então, o que esses comitês eles têm feito em relação às ações de educação ambiental? Até hoje, esses dois comitês eles ainda não têm o seu plano de recursos hídricos, que é o principal papel do comitê é apoiar e implementar esse plano. Como não tem esse plano ainda, os dois comitês estão em fase de execução desse plano, as principais ações desses comitês têm sido voltadas à educação ambiental. E o principal foco da educação ambiental desses comitês é mais dar estímulo, né, ações de sensibilização para que as entidades que atuam nesses municípios de sua abrangência promovam ações de educação ambiental de forma contínua. Porque o comitê ele não tem braços para promover ações de educação ambiental de forma contínua. Então, ele acaba estimulando as entidades para que elas atuem e com o foco da visão da bacia hidrográfica, né? E aqui, então, eu vou relatar alguma dessas ações que os comitês, né, esses dois comitês têm feito. Uma delas, então, próximo do Dia da Água, é feito o mês da água, em março, com concursos de redação, de desenho e de fotografias. Aqui, hoje de manhã, eu vi que tinha algumas pessoas, representantes das secretarias de educação aqui dos municípios de atuação do comitê que participam, né? Então, a gente busca parceria com outros órgãos para dar a premiação. E por demanda, então, principalmente das escolas, a gente tem promovido palestras, né? Como a gente não tem braços para ir em todas as escolas, mas à medida que vem essa procura, né, a gente tem ido nas escolas para falar um pouquinho da questão da água. Alguns materiais educativos, então 2 edições de uma cartilha voltada para a mata ciliar. No caso do Comitê Tijucas, ele tem trabalhado bastante a questão da mata ciliar. E recentemente o Comitê Tijucas também fez esse projeto, que é o projeto Informar, que trabalhou com a sensibilização ambiental dos pescadores da Baía de Tijucas e a relação deles com o rio, né? Alguns vídeos, né? Então, no caso do Comitê Tijucas de Biguaçu, ele tem um canal no YouTube que tem alguns vídeos que foram feitos em relação a boas práticas que acontecem na bacia. Então, por exemplo, ali a gente tem a coleta seletiva de lixo, que Nova Trento é um dos municípios modelo aqui da bacia. O tratamento de esgoto, que Rancho Queimado é o único município da bacia que tem toda a sua área urbana com coleta de esgoto e tratamento. Então, a gente buscou fazer alguns pequenos vídeos para divulgar essas ações na bacia. Capacitações, então hoje o comitê tem trabalhado principalmente com isso, com capacitações, com formação de multiplicadores ambientais, então tanto com a escola, né, os professores e com o público em geral. Alguns seminários também que tratam da questão de recursos hídricos, né, até divulgar a Lei das Águas. Rancho Queimado. A área urbana do município tem coleta e tratamento de esgoto, só a urbana, tá? Não o município todo. Aqui alguns dos seminários, né, promovido por esses dois comitês. E eventos diversos, né? Então a gente trabalha muito mais assim na demanda, digamos assim, né? As escolas, as instituições nos procuram e a gente acaba ajudando, né? Então
Aqui, por exemplo, a gente tem a Feira de Pequenos Inventores Santa Maria da Imperatriz, que o comitê apoiou, plantios de mata ciliar, então a gente acaba, tem um viveiro de mudas que é parceiro do comitê, a gente acaba doando as mudas e dando orientação, ações de limpeza de praias e rios, né? E principalmente com essas datas comemorativas, a gente acaba dando um apoio para as instituições atuantes aqui nos municípios. Aqui o projeto Informar, que eu falei antes, né? Então, foram feitas 100 entrevistas com pescadores artesanais dos municípios de Governador Celso Ramos, Porto Belo, Bombinhas e Tijucas, os 4 da Baía de Tijucas. E depois os resultados desse questionário foram apresentados então aos pescadores em seminários e gerou um livro que está disponível no site do comitê para baixar em download. E uma das principais ações do Comitê Tijucas Biguaçu, particularmente, é o Pacto da Mata Ciliar. No ano de 2011, o comitê fez um grande seminário e se chegou àqueles dados que o Edson apresentou hoje de manhã, né, de áreas degradadas de mata ciliar. Cerca de 25% das áreas de mata ciliar da bacia do Rio Tijucas Biguaçu estão degradadas, né? E isso acaba prejudicando a qualidade das águas. Então, naquele seminário se fez esse pacto, inspirado no Pacto da Mata Atlântica, com o compromisso de promover ações de recuperação de mata ciliar. Então, hoje o comitê tem esse programa com alguns passos, né? Ele principalmente tenta fomentar as ações de recuperação de mata ciliar. Então, ele cadastra todas as pessoas que voluntariamente têm interesse em recuperar a sua área de mata ciliar, né? Foi feito todo um processo de reuniões com cada um dos municípios, com as lideranças de cada município para divulgar esse pacto. Então, cada município a gente tem uma entidade que fica chave para cadastrar essas pessoas e passar os dados para a sede do comitê. Nós fizemos parcerias com algumas empresas que precisam doar mudas de compensação ambiental, então a gente recebe essas mudas e armazena em 2 viveiros, e também temos 2 viveiros em parcerias com o município de Bombinhas e com o município de Tijucas, que também estão armazenando essas mudas que a gente recebe e produzindo outras mudas. E damos então, a partir do momento que o proprietário se cadastra, né, eu tenho interesse em recuperar a minha área de mata ciliar, a gente vai até a propriedade, vê a realidade local, propõe um projeto de recuperação, isso gratuitamente, e depois a gente doa as mudas desde que o proprietário se comprometa a fazer a recuperação da mata ciliar, e depois a gente faz o monitoramento também. Então, e tudo isso então tem desenrolado várias ações, né? Então, escolas adotando alguns trechos de rios, enfim, né? E divulgando as ações. Então, hoje a gente já tem 85 propriedades cadastradas na bacia, já foram doadas mais de 10 mil mudas, e cerca de 20 hectares de mata ciliar estão em processo de restauração. Isso é muito pequeno o número, né? A gente fez um seminário aí no ano retrasado, a gente viu que a gente está muito longe da meta que a gente tem de atingir, né? Mas a gente começa devagarinho, né? Está fazendo alguma coisa. Então, rapidamente era isso que a gente tinha para apresentar. Aqui estão os contatos dos 2 comitês, o site, Facebook, Instagram. A gente pede para que vocês entrem em contato e a gente se coloca à disposição, cada um no seu município, se tiver interesse, né? O comitê é parceiro para desenvolver ações, propor projetos também em parceria com as prefeituras e ONGs, enfim, para fazer ações de educação ambiental nas suas bacias. E obrigada. Obrigada, Ali. Alô, alô, obrigada. Agora sou eu. Tá, é porque eu já falo alto. O negócio é o seguinte, eu acho que a gente está falando de água, né? E o que é água? A água é fluidez. E a gente tem que fluir um pouco as nossas energias e acordar para a vida, né, gente? Acordar! E eu vejo que o pessoal está cansado. É um pessoal encostando no outro, né? Querendo ver a vida de um ângulo diferente. Mas não, o negócio é o seguinte, a gente tem que acordar para a vida. E a gente vai fazer chover aqui na Assembleia. Estão preparados? É uma brincadeira bem legal, tá? E é assim, o negócio é o seguinte... Ih, vai ter que sair da frente que eu vou passar. É assim, ó. A gente vai começar... Eu vou fazer
o movimento aqui vai começar assim. Aí quando eu for passando, dá um som bonito, não dá? Oi. Ai, eu desliguei, eu não fiz isso. Volta. Tá. Aí à noite, vocês já estão na frente, porque vocês já ensaiaram. Aí você, é bem fácil de entender o que ela está falando. Né? Porque já estão tudo ensaiado. Tá. Eu vim falar para vocês que eu desliguei o computador. E vai levar uns 90 minutos aí para... E eu vou falar então, que a educação ambiental, né, a gente tem que passar um pouco daquilo que a gente sente. E eu achei bem difícil quando eu me candidatei, não deixa que eu vou fazer uma palestra de metodologia de educação ambiental. Aí eu faço. Aí chegou o dia da palestra e eu disse, tá, e agora que metodologia que eu tenho? Porque a minha metodologia está tudo aqui dentro da minha cabeça. E daí como é que eu explico isso para os outros? Daí, olha a loucura, eu tentei tirar isso da minha cabeça, porque uma vez um professor me disse, eu já sei a tua metodologia, porque professor tem mania, né, de botar cada um na sua caixinha, eu sei o que tu tá fazendo. Tá bom, professor, que tu sabe o que eu tô fazendo. Era lá no Museu do Lixo, ele disse, tu tem uma metodologia, sabe qual é? Eu disse, qual? Porque eu ia estar querendo saber, né, porque nem eu estava sabendo. É metodologia intuitiva. Nossa, metodologia intuitiva, né, pessoal? É óbvio, né? É óbvio que a metodologia é intuitiva, só pode ser. Eu intuo e o pessoal tá aí, eu faço, né? A gente não é? Toda a metodologia intuitiva. Ele nem tem um francês que fala sobre isso. Pessoal, para, né? Eu não acredito que eu desliguei o negócio. Aí, a minha metodologia é intuitiva. É intuitiva, a minha metodologia é holística, que eu gosto de ver o todo, eu não consigo. Gente, eu sou formada em artes plásticas e engenharia. Como é que eu vou ver as coisas de um jeito só? Todo ponto de vista é a vista de um ponto, eu misturo um monte de pontos e vejo as coisas. E é bem fácil de fazer isso, é só a gente prestar atenção. Porque eu crio as coisas aqui, ó, no ambiente, a gente não está no ambiente, então a gente tem que criar com o que tem, né? E eu crio assim.
E daí teve um Dia Mundial das Águas e me pediram uma oficina. Eu disse, tudo bem, eu sou a Nossa Senhora dos Resíduos, mas vou dar oficina de água. O que eu vou falar para essas crianças? Que eu gosto assim de água, eu sou formada em engenharia, né? Mas o abastecimento de água é cansativo o negócio. Resíduo é muito mais animado, ó, resíduo. Não dá um sorriso no rosto, resíduo. Resíduo, dá para fazer até selfie, ó, resíduo. E fica bonito, resíduo é muito mais legal. E daí eu fiz a oficina, gente. E daí eu me superei, porque daí é ótimo a gente fazer aquilo que a gente não tem ideia, né? E daí a gente se supera, e aí é muito divertido. E eu vou falar da minha oficina que eu fiz do Dia das Águas. Aí, ó. Dá para botar com uma apresentação. E tem um negócio, né? Aqui, ó. Tu passa para mim aqui, Silvane, uhul, uma salva de palmas, Silvane! Gotinha, gotinha! Tá, vai. Sou eu ali, educadora e sensibilizadora ambiental, formada em artes e engenharia. Aí, graças a Deus, eu me formei em artes antes, né? Porque engenharia não é fácil. Aí, a engenharia deixa a gente meio enquadrado. Deus disse, não pode. Tem que me formar em artes primeiro, depois... E daí, quando eu fiz engenharia, eu vou dar dica para vocês serem bem criativos. Porque uma vez uma moça disse, tá, mas o que eu devo fazer para ser assim criativa? Eu disse, tem que nascer de novo, eu acho. Porque ela era engenheira já. Não, estou brincando. Aí eu disse, eu todo semestre me programo a fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Aí lá vai eu fazer capoeira, biodança, arte com material reciclável, aula de circo, e não era de palhaço, hein? Era dos aparelhos. E era muito legal. Então eu me desafiava a fazer aquilo que eu nunca tinha feito. Aí, ó, a metodologia que eu criei, não é assim a Deus dará, não. É muito planejado o negócio. Quando eu recebo a oficina, assim que eu tenho que fazer, eu sento e pesquiso. E olho as músicas, e vejo dinâmicas, e crio. E depois eu boto tudo no papel, para sair daqui e ir pro papel. E ela fica bem desenhadinha, fica um desenho lindo, assim, vai saindo. Vou fazer primeiro isso, depois aquilo. E daí a oficina fica com ritmo. E é esse ritmo que eu vou falar em seguida. Ó, tem a minha pedagogia intuitiva, que eu sinto o grupo, a teoria, faço planejamento. O que eu crio é sempre dentro de um contexto. Eu não vou falar uma coisa que não tem nada a ver com o contexto das pessoas, né? A gente tem que olhar o contexto em que elas vivem e fazer a partir daí. E daí a gente cria um diagnóstico da situação, do que eles vivem a respeito desse material, da água, da temática. E tem um olhar sistêmico. Porque tudo tem um começo, meio e fim, né? Ou uma finalidade, eu não gosto de pensar em fim, né? Um ciclo, né? Uma ciclagem, né? Tudo tem um começo, meio e vai de novo, começo, meio e vai de novo. E é assim que funciona. E tem várias pessoas envolvidas na questão do meio ambiente, nos temas, né? A gente fala, biologia não, é só o professor de geografia lá explicando a bacia. Não, gente, a água tem muito mais coisa por trás, né? E tem vários atores socioambientais envolvidos. As coisas que eu crio, assim, eu gosto de botar política no meio, porque a gente tem que ter um olhar politizado sobre as coisas, porque eles ficam criando um monte de lei, a gente não sabe nada a respeito. Aí uma vez eu estava no TJ e disse assim, para que serve o Tribunal de Justiça? Bem ingênuo, porque, olha, e faz pouco tempo que eu fiz essa pergunta. Para que serve o Tribunal de Justiça? Para a gente ir lá, falar com eles, reclamar quando a gente se sente injustiçado. Eu, olha, interessante. Tá, mas para eu me sentir injustiçado, eu tenho que saber as leis, né? Ela é... Quem é que conhece? Hã? Alguém está sabendo das coisas que estão me falando por aí? Estão contando uma historinha, vocês estão acreditando? Gente, a gente não sabe... E daí eu disse, é interessante, né? Eu tenho que saber mesmo meus direitos e deveres para saber quando que eu vou me sentir injustiçada, né? Mas tá, então eu trago bastante política. A minha conversa não é assim, já falaram sobre isso. A gente tem que trazer a questão política para as pessoas, né? Para elas terem um olhar mais atento sobre isso. Eu trago muitos exemplos de várias áreas, eu gosto muito. E eu faço rituais de agradecimento no meio das oficinas. É muito legal, né? Porque se a gente está falando da água, como é que a água veio parar ali? Vamos agradecer. Oba, tem um copo d'água hoje, coisa boa.
Daí a gente agradece, eu já estou até com sede. Ainda bem que temos água. Pode passar, Silvia. Então eu gosto de fazer rituais durante as oficinas. Tem a questão espiritual, né? Acaba sempre. Aí, ó, a metodologia que eu criei, depois eu entendi, porque eu tinha que tirar isso da minha cabeça, e eu achei um autor que fala exatamente sobre a metodologia que eu criei. Que ele criou também, mas de uma outra forma, e querendo ou não, é bem parecido. A gente tem um alinhamento aí. E eu conheci. O cara é um anjo. Eu digo, nossa, ele é um anjo, é o Leonardo. Leonardo, tá lá. Depois eu falo, Figueiredo? Ai, meu Deus. Leonardo, tá, é o Léo. Eu conheci ele na Conferência do Meio Ambiente, lá em Brasília, e ele me falou do Verde Perto Educação. Dá uma olhadinha aí, gente. Verde Perto Educação é a metodologia usada pelo Ministério do Meio Ambiente. É fantástico, porque traz esse tripé. O protagonismo juvenil, em que daí as pessoas, eu vou falar mais adiante, mas as pessoas escolhem aquelas temáticas que estão incomodando. Não é a gente que chega com uma temática, eu acho que está incomodando a respeito disso. Não, elas se sentem envolvidas, aí elas são os protagonistas da história. A transdisciplinaridade, que envolve um monte de pessoas, envolve a escola inteira, como bem salientou a Carol. E a educação lúdica, que mexe com a arte. Aí daí eu estou bem, né? Sou formada em artes. Pronto, tá aí a minha metodologia. Que mexe com a educação lúdica. Que com a arte, gente, a gente pode fazer qualquer coisa e dizer que é performance. Não, estou brincando. A gente tem muita coisa através da arte que a gente pode trabalhar e trazer um olhar para a criança sobre aquilo, né? Tem coisas que não interessam às vezes em texto, o outro faz um vídeo e dá alguma coisa. E daí, ó, o meu sexto ponto é que eu gosto de despertar curiosidade para as pessoas. Eu falo, mas eu não explico tudo, né? A gente tem que parar com essa ideia de trazer tudo mastigadinho, que a pessoa não sabe nem fazer pergunta. Vocês já repararam? Fui na palestra do José Pacheco, ele disse, sabe qual é o grande problema da educação? As pessoas não sabem mais fazer perguntas. As crianças não sabem mais fazer perguntas. Ó, gente, que isso? Cadê a curiosidade? Que curiosidade que a gente está gerando nessas pessoas? Nenhuma. Foi podada, não foi? E daí ele fez uma dinâmica que eu achei maravilhosa. Ele falou assim, ó, eu vou falar a resposta é banana. A resposta é banana. E daí ele pegou uma turma de jovens, adolescentes, e pediu para eles elaborarem uma pergunta. Nossa. Aí, ó, daí foi legal. Porque daí ele, né, inverteram. Eu vou fazer a pergunta, quero ver se eles acham que a resposta é banana. Tipo assim, uma meia lua manchada, não sei de onde, olha, banana. Mas daí ele inverteu a história, né, de fazer perguntas. A gente tem que gerar essa curiosidade nas pessoas, para que eles façam perguntas. Para que no final da palestra se tenha várias perguntas, vários questionamentos. Tá bom? Não, rápido. E as dinâmicas? Porque daí a dinâmica, eu disse que eu faço um planejamento e eu fiz muita biodança. Alguém sabe o que é biodança? Ô gente, cadê a mão aí? Biodança, gente, a dança da vida. Com música, que a gente se expõe, a gente fica pequenininho, e a gente trabalha aqui, ó, o amor acima de tudo e a conexão com as pessoas, porque a relação ambiental, a gente fala de ambiente, é relação, né? Então vamos estudar as relações humanas, gente, porque é a gente criando relação com alguma coisa. E a biodança traz isso. E as minhas oficinas são um pouco como uma aula de biodança. Elas são expansivas e introspectivas. Eu faço dinâmicas de introspecção mais individual, em que as pessoas trabalham individual, com corresponsabilidade. E a parte mais de extroversão para fazer em grupo, para fazer de forma cooperativa. Isso é muito legal. Eu trabalho muito com música, porque a biodança traz muita música, músicas inteligentes, né? Músicas boas, porque tem música boa, gente, tem muita música boa. E os jogos cooperativos que eu adaptei, né? Vocês conhecem os jogos cooperativos?
Conhece jogos cooperativos? É muito legal, é o jogar com o outro, não jogar contra o outro. Que a gente tem mania da competição, né? Todo mundo jogar contra o outro. E vocês lembram que o Daniel falou que uma árvore não briga com a outra? Por que a gente fica se duelando, se competindo? Não, gente, a gente tem que trazer os jogos cooperativos para dentro de sala de aula. E daí, pela uma versão ecológica, né, eu faço jogos cooperativos. E daí eu vou falar adiante como é que ficou. Ó, daí essa oscilação ali da dinâmica, ela tem um alto e baixo, para todo mundo entrar na história. Aí, ó, quando eu montei a dinâmica lá no Dia das Águas, eu não fiz todos os pontos, eu só pontuei alguns, senão não ia dar tempo. Eu trouxe o olhar sistêmico. Expliquei para as crianças o que é bacia hidrográfica, o ciclo da água, que é curto, que é grande, né? Que são longos ciclos. A estação de tratamento de água, né? Porque eu sou engenheira sanitarista ambiental, então a gente tem que saber como é que funciona o sistema de abastecimento, porque as pessoas não sabem a quantidade de energia, a quantidade de química, a quantidade de impacto que tem o sistema de abastecimento de água, né? Porque a gente nem sabe de onde que vem, para onde que vai, então eu pouco me importo, né? Então eu explico, quer falar de água, boto a estação de tratamento no meio. E daí falo do consumo consciente, né? Da história da água também, que tem tudo a ver com a estação de tratamento também. E depois falo também um pouquinho da estação de tratamento de esgoto. O Daniel não falou aqui, mas ele tem um exemplo ótimo, que é assim, ó. Quem aqui já teve ex-namorado? O namorado, quando deixa de ser namorado, vira o quê? Eu falei antes, né? Mas vira ex. E a água é a mesma coisa. Quando a gente usa a gota de água que está passando ali na torneira, a gente usa a gota e daí ela deixa de ser gota. Ela vira o quê? Ex-gota. Esgoto, gente! E aí, o que eu faço? Gente, tem que ser criativo, por favor. Ó, eu vou falar de novo, vocês me ajudam a rir. Ó, a gente usa a água, ela deixa de ser água, ela vira o quê? Ai, gente, o Daniel que me passou essa, eu nunca mais esqueci. E faz muito sentido, né? A gente usou a água, a gotinha, ela deixa de ser gota e vira esgoto. E agora, o que eu faço com isso? E daí eu falo também sobre a respeito da estação de tratamento. O olhar sistêmico tem a questão do olhar politizado. Isso era para adolescentes, tá? Eu vou misturar, porque tem duas oficinas aqui misturadas. Tem para criança e para adolescentes. Aí eu criei um negócio muito legal, que depois quando eu li hoje, eu disse, nossa, que legal, ó. Nem sabia que eu tinha criado isso. E que é o advogado das águas. Daí eu pego um contexto, porque esse era o contexto que a gente vivia lá em São Francisco. E o contexto era, na propriedade do seu João, não era o seu João, né? Mas eu não vou botar nomes aqui também, né? Na propriedade do seu João havia nascentes de águas que poderiam abastecer tranquilamente a comunidade local. No entanto, seu João impediu o acesso de água na sua propriedade. Esse era o contexto. Aí o segundo contexto. A família de Pedro é abastecida com um sistema de água gerido pela comunidade, pois a comunidade não era atendida pelo abastecimento de água potável municipal. Certo dia, a irmã de Pedro teve uma desidratação séria por conta da diarreia infecciosa. Acredita-se que a doença foi acarretada pelo uso de água contaminada por coliformes fecais, invisíveis aos olhos. Como a família de Pedro está sendo injustiçada? Olha que legal, eu fiz 2 contextos. Isso vocês criam no ambiente de vocês, pode passar. Tá, 10 minutos dá para fazer horrores. Aí, ó, eu trouxe para os adolescentes as várias leis que a gente tem com relação aos recursos hídricos. E daí, ó, tem a Política Nacional do Meio Ambiente, tem a Constituição Federal, tem a Política Nacional de Recursos, tem a Política Nacional de Educação Ambiental e tem a Política Nacional de Saneamento Básico. Pode passar. E daí, com essas políticas todas em mãos, eles foram achar respostas para aquele contexto. Gente, está tudo aí, ó. Não é legal isso? Porque daí eles têm a lei e dizem, ó, na lei está dizendo mesmo que não pode, ó. A água é um bem de domínio público. O João não pode impedir o acesso de água, está dizendo na lei. Será que o João está certo? Ah, mas o João é meu pai, né? Vou falar. Mas está na lei já dizendo. E a lei é para quê? Só para o seu João? Não, é para todo mundo, né? E a lei diz, a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico também.
E daí depois diz aqui também que o abastecimento é feito pela prefeitura e a prefeitura tem direito de cobrar, porque nada é de graça, né? E daí começa a entender que tem uma lei por trás das coisas. E daí eu trouxe essa brincadeira, né? Que o advogado das leis, advogado nem os nomes. E era o advogado das águas. Então é legal, essa é uma ideia que eu estou dando para vocês, que é bem legal, porque daí estuda a lei, que é muito chata, mas já pensando em resolver alguma coisa. Daí então, faz sentido, né? Olha aqui é o jogo. Aí as pessoas começam a ligar os pontos. Essa é a dica para vocês, pode passar. E daí na história de exemplificar as coisas, tem a história do exemplificando a quantidade de água no planeta. E daí eu fiz aqui bem simples, ó. Muito difícil de fazer, porque assim eu gasto muito dinheiro para fazer as coisas. Eu uso tudo que eu tenho em casa. Ai, calma, essa aí foi para outra. Aí eu peguei, né, que falam que a água, né, 97% e meio do planeta é água, né, mas é água salgada. E só 2,5% que é água, calma aí, pode. Ó, 2,5%, que é esse tantinho aqui, que é água doce. Mas daí se a gente for tirar a mesma história, se a gente for tirar a mesma história, sobra só um tantinho, uma gotinha de água doce no planeta, né? Que é a água que a gente tem acesso, que não estão nas geleiras, que é a água que a gente pode beber. Então essa demonstração é legal de fazer para as crianças, ó. E daí eles tomam uma gotinha. Daí eu digo assim, ó, tem uma gotinha de água aqui, tem que dar para a turma toda. Como é que a gente vai fazer? Ah, não sei, alguém tem que dar um jeito, né? Vocês vão morrer de sede. Aí eles pensam. E daí eu fiz aqui também, ó, 70% de água, que é um tantinho de terra, e o resto do planeta. E tu gira, fica tudo azul, né? Para eles terem uma ideia, quando é menorzinho. E já aproveita o CD, a bolinha, brinca de peão. Pode passar. Aí, ó. Esse foi lindo. Esse foi eu só estou dando as ideias que eu tive, tá? Nessa oficina. Então é para vocês terem ideias para levar aí para a escola. Foi como funciona a bacia hidrográfica humana. E daí vem a Geni me falar que o rio é o sangue, é o nosso sangue, né? Que os rios são os nossos sangues, é o que corre dentro da gente. A gente é 70% água e a gente é uma bacia hidrográfica. E termina onde essa bacia hidrográfica? No coração. Então o coração é o oceano. E daí eu peguei as crianças, é o que eu estou explicando aí. Peguei um voluntário, a gente deitou no chão, fez o desenho das crianças, o contorno das pessoas, e a gente achou a bacia hidrográfica dentro dele. Mas não era a bacia hidrográfica, tá, gente? Como assim bacia? Ela tá louca, né? Não, é a bacia hidrográfica do município dele, que está dentro dele também, porque se ele toma essa água, a bacia está toda dentro dele. E ele disse, olha que legal, aqui passa o rio não sei o quê, e daí tá aí o oceano tal, e daí dentro dele, ele achou a bacia hidrográfica dele, que é a mesma do rio, porque a gente é natureza, né? Então tá tudo junto. Essa é uma ideia ótima, as crianças adoram. E elas aprendem o que é bacia hidrográfica, que é tão difícil de explicar. É muito fácil, elas entenderam tudo. E daí muito caro, ó. Papel craft e canetinha. Foi, ó, R$5 eu gastei. No máximo. Pode passar. E daí, ó, transdisciplinaridade que eu uso nas oficinas. Eu uso arte, eu uso química, eu uso matemática, geografia, biologia. Nessa oficina eu usei várias disciplinas, né? E daí ali foi muito legal, eu expliquei a molécula da água juntando balões. Quem tem um balão branco aí é o oxigênio. Aí eu enchi o balão. Quem tem outro balão é o oxigênio também. Agora hidrogênio, tá? E agora como é que a gente junta? Que ligação que a gente usa? E daí eles aprendem tudo com balão e tal. E eu não sei de onde que eu vi essa ideia, mas eu achei ótimo. A ideia é minha, tá? Mas pode pegar que eu não me importo. Compartilho. E daí, ó, é isso que é legal. A Verde Perto da Educação traz a história da transdisciplinaridade. Porque às vezes a criança não gosta muito de uma matéria e por outra ela consegue ver as coisas de uma forma diferente. Pode passar. E a história de despertar a curiosidade. Aí eu fiz também uma dinâmica nisso. Essa dinâmica é boa. É aqui, ó. Ai, calma. Aí, ó. Tá vendo? É balão. E daí eu faço um monte de perguntas. E boto dentro aqui do balão. Tem uma pergunta aqui dentro.
sabe, dentro do papelzinho, faço um monte de perguntas que eu gostaria que as crianças tivessem uma ideia sobre, né? Ou se eles pensam a respeito de, se tiver resposta, não tiver, o grupo que vai chamar a resposta. E daí eu boto as perguntas aqui dentro do saquinho e vou passando esse saco, né? Assim a gente faz uma roda. Daí quando parou, a pessoa abre o saco, pega a pergunta, enche o balão e convida um amiguinho para furar o balão junto com ele. Sabe aquelas danças da cadeira, de barriga, que é divertido, né? As crianças adoram furar balão. E daí, dentro tem a pergunta e os dois vão ter que responder, não é um sozinho, sabe? E daí é a história de compartilhar o conhecimento de, não sei, tem ideia sobre isso, amigo? E daí, essa é bem legal de fazer, porque dá uma bagunça, balão é sempre muito divertido. Então vocês tiram um monte de perguntas de dentro de vocês, bota no balão e faz as crianças trocar essas informações dentro. Essa foi bem legal de fazer também, eles gostaram bastante. Pode passar. A introspecção, eu gosto de trazer a meditação da água, que ela falou. E daí eu faço uma meditação mais tranquila, assim. Boto uma musiquinha calma, peço para eles relaxarem. E depois, quando está quase terminando a meditação, eu dou uma enxurrada de perguntas também. Vou jogando perguntas, né, para eles pensarem a respeito da água. Porque, e aí, por que a Terra é considerada um planeta? Por que é bacia hidrográfica? Porque as crianças sempre acham que sabem tudo já, né? Lá vem ela falar disso. E daí tu joga um monte de perguntas com vários pontos de vista, de geografia, de abastecimento. A qualidade da água é ruim, pode trazer doença. E daí tu vai jogando um monte de perguntas e elas vão ficando curiosas sobre o assunto e vão pensando como é que vai se desenrolar essa oficina, né? Se eu vou conseguir responder todas essas perguntas e se eu não respondo, elas vão atrás disso, né? A gente tem que trazer essa curiosidade. Tá. E os jogos cooperativos? Essa é muito boa. Jogos eu adoro. Eu inventei um monte de jogos cooperativos para a questão da água. O primeiro jogo é quanto de água, quanto da água de todos eu utilizo para as minhas necessidades. Eu gosto de balão, tá, gente? É porque balão é a gota d'água, né? Eu pensei em balão porque é mais fácil, mas aí vocês pegam o material que vocês quiserem. Aí assim, eu dou para as crianças, para o grupo de crianças, 20 balões. E cada balão, aqui eu botei 15 balões. E cada balão tem um custo. Cada balão representa 10 litros de água. Daí, olha que legal. Tá todo mundo com o seu balão na mão, né? E daí eu faço eles pensar o seguinte, olha aqui, o nosso amigo aqui quer tomar banho. E ele fica, quanto tempo tu fica no banho? Fica uns 15 minutos. A menina geralmente demora mais, né? Você lava o cabelo. Aí ela diz, fica uns 15 minutos. Então tá. 15 minutos dá uns 50 litros de água. Vou precisar de 5 balões. Como a água é de todo mundo, eu tenho que fazer uma reunião, uma assembleia e ver quem é que vai dar água para ela tomar banho. Aí a pessoa que está com o balão na mão, né? Tá, eu vou dar água para ela tomar banho. Aí estouram 5 balões. Aí eu pego uma outra história, tá? O Joãozinho quer ir no banheiro e ele vai fazer o número 2. Ele quer dar descarga. Ele vai precisar de 10 litros. Alguém presta um balão para ele aí? E daí vai se acabando os balões, né? E daí as necessidades continuam. Isso é muito legal de fazer para as crianças. Porque daí elas, agora eu quero tomar banho, eu não vou poder tomar banho porque a água gastou. E daí tu vai gerando assim um desconforto para eles. Eles vão começar a pensar quanto que eles gastam de água nas necessidades básicas dele, né? Então essa é uma brincadeira muito legal de fazer com as crianças. E eles brincam e eles entendem a história, eles vão ficando apreensivos e tá tudo certo. Pode passar. E daí outra história é eu limpando rios. Aí eu faço um rio de TNT e vou botando assim, o que polui o rio? As fábricas, né? Aí eu vou botando exemplos. As fábricas. Aí eu faço uns exemplos assim de material reciclável. Aí o que suja o rio é resíduo reciclável, é embalagem disso, embalagem daquilo. Embalagem de agrotóxico, essa ficou boa. Deixa eu ver se eu trouxe. Embalagem de agrotóxico. Muito, custou muito dinheiro. Uma caixinha de leite, tá, gente? Só embrulhei com o jornal. Daí eu boto assim no rio, na frente delas, um TNT com um monte de
sujeira dentro do rio. Eu disse, e agora como é que a gente vai limpar isso? Daí é legal, eu dou uma bolinha para eles, e eles estão em volta do rio, e eles vão jogando a bolinha para tirar o negócio de dentro do rio, sabe? Que é solto, né? E daí vai saindo. Aí o que tiver lá e o negócio estiver quase saindo, ele tem que pensar a respeito se ele vai jogar a bolinha do lado, de lá, ou se ele vai passar a bolinha para o outro, tirar, porque está numa posição melhor. E daí começa a gerar uma cooperação entre as pessoas. E essa é a historinha toda. A gente limpa o rio de forma cooperativa. E eles limpam brincando, que é uma diversão, é com bola, é com coisa. E no final eles conseguem assimilar a história, que é a história toda, é todo mundo ajudando o negócio dar certo. E essa também é muito boa. É a água para todos. Sabe aquela brincadeira da cadeira? Eu brinquei muito na infância, por isso que eu tenho um monte de brincadeira aí que eu só adapto, né? Eu passei a infância toda na rua, né? A mãe sabe, né? Que ela chamava a gente, vocês não vêm comer? E se deixasse, a gente ficava na rua o dia inteiro inventando coisa para fazer. Hoje em dia, infelizmente, não é assim, né? Videogame lá em casa era só dia de chuva, porque pra que eu vou ficar no videogame? Um monte de coisa para fazer no mundo aí. E daí era assim, essa Águas para Todos é bem legal. Eu pego o jornal e pinto uma gota dentro do jornal e faço um círculo. E as crianças ficam ao redor do círculo. E daí para a música eu tiro uma gota. E daí elas vão ocupando um lugar no jornal. E eu digo para elas, ó, pelo menos um pezinho vocês têm que estar na gota de jornal. E daí vai acaparando a música e eu vou tirando a água. E é assim que acontece, né? A gente fala da poluição da água porque vai reduzir o acesso da água para a gente, né? Que a água com muita qualidade muito ruim, a gente não vai poder fazer uso. E daí eu vou tirando. De repente sobra uma gota e tem que ser para todos. E daí eles pensam, mas uma vez me falaram, mas daí quem é que perde? Porque assim, né? Quem é que ganha, quem é que perde? As pessoas têm uma coisa, né, de competição. Meu Deus, está todo mundo perdendo, tá achando bom isso? Tem que ter um ganhador, tá todo mundo perdendo água. E aí? Aí, é mesmo, né? Se for tirando a água, a gente vai ter que dividir essa água que sobrar para todo mundo. E como é que vai se fazer isso? E essa é uma dinâmica que dá para ver bem como é que faz isso, né? A divisão da água quando está escassa, né? Pode passar. E o último, essa é muito boa de fazer com as crianças, hein? É a minha última dinâmica, que é o teatro do improviso. E que daí eu distribuo para as crianças, ó. Isso aqui eu mandei fazer. Um amigo meu tinha aquelas impressoras. E daí de um lado é vermelho e agora tá a história do cartão aí, né? De Floripa, tem um cartão vermelho e o verde. Eu já tinha inventado, ó. Tá. E daí é o verde e o vermelho. E daí eu vou distribuindo isso para as crianças. E cada uma vai ter o seu verde e o seu vermelho. E cada uma pensa a respeito do que é certo e que é errado. Não é homogênea a resposta, né? Cada um vai pensar de um jeito. E daí é muito legal essa, porque daí eu boto para eles fazerem a história. Daí eu digo assim, alguém vem aqui e vai fazer uma mímica. E a mímica, por exemplo, a gente combina, ele vai fazer a mímica e as pessoas têm que adivinhar a mímica dele e dizer se vai ser certo ou errado aquilo que ele está fazendo. E daí ele faz, por exemplo, a mímica do banho. Aí ele diz que vai tomar banho, abre o chuveiro. Aí fica cantando. Tá tomando banho. Tá levando um monte de tempo no banheiro. É vermelho, é verde, é vermelho. E daí fica muito legal, porque elas fazem o teatro, né? E daí tem gente que faz, escovar o dente com a torneira aberta, fazer xixi no box. O menino foi lá, fez essa... Foi engraçado. Aí ficou, agora, certo ou errado, né? E aí, gente? A descarga, o box, não sei o quê. E daí eles discutem entre si, e daí, é certo, é errado. E daí, se tem divergência na resposta, a gente vê por que tu acha que é certo, por que tu acha que é errado, lá na tua casa como é que funciona. E lavar a louça também, né? Faz a mímica e tal. E pode passar. E era isso. Então, gente, essas são as minhas dinâmicas. Eu acho que dá muito certo fazer isso com as crianças. É bem simples. Dá para fazer com qualquer material, com um saco de balão dá para fazer horrores. E eu gostaria de trazer isso, um pouco das ideias que eu tenho, que eu acho que é interessante, porque
eu vejo às vezes as professoras, ah tá, mas e aí, agora que ideia que eu tenho a respeito de, né? O que eu posso fazer? E daí as ideias ninguém me disse, né? Ah, tu pode fazer isso, tu pode fazer aquilo. Não, eu sempre criei, né? Daí agora eu quis apresentar um pouquinho, compartilhar um pouquinho com vocês essas minhas ideias, compartilhar as minhas ideias, porque ficar comigo também não adianta, né? As crianças lá vivenciaram isso, mas ainda tem muita coisa para ser feita. Obrigada, gente, era isso. Pessoal, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Eu vou dar continuidade aqui, convidar de novo a Aline e a Carolina para sentar aqui junto com a Paula. Nós temos uns 15 minutos de tempo para alguns questionamentos. Se vocês preferirem fazer por escrito ou se quiserem se identificar, nós temos um microfone aqui que dá para disponibilizar. Eu só peço a gentileza para que vocês se identifiquem antes de fazer o questionamento, ok? Alguém tem algum questionamento para a mesa? O Edson vai estar ali. Pode sentar. Vai lá. Vai ser bom, hein? Pode falar o Gilson, depois essa menina. Gilson, depois essa outra menina aqui. Eu sou o Gilson O Gilson já está comigo. Pronto. Sou auxiliar operacional da CONCAP, estou trabalhando ali no Jardim Botânico de Florianópolis. E a minha pergunta é o seguinte, isso é geral essa pergunta. No último GTE que nós participamos, a gente percebeu a dificuldade com os gestores, né, que detêm o poder, onde eles podem estar liberando alguma verba para a questão da educação ambiental, do meio ambiente. E houve, no caso, uma situação que acho que uma procuradora do Ministério Público, ela demonstrou bastante interesse, que seria um dos meios para que a gente pudesse estar fortalecendo essa forma de ter força em relação a quem detém o poder, né? Eu gostaria de saber como é que está a situação, já que eu percebi no início da mesa que foi levado aqui que a dificuldade que nós temos ainda maior é esses gestores aí ainda não estão empenhados nessa questão. Então essa é a minha pergunta, como é que está essa questão do Ministério Público juntamente com a educação ambiental? Eu estou trabalhando com educação ambiental há 8 anos e funciona bem quando tem alguém por trás, né? Tipo assim, quando eu trabalhei na CONCAP, nossa, fazia horrores. Aí tinha a CONCAP como suporte. Aí trabalhei na CDL também, trabalhei na ECO, trabalhei em algumas empresas e daí eu tinha o suporte dessas empresas, né? Mas daí quando eu me vi autônoma, eu disse, que legal o teu trabalho, nossa, é muito criativa. E aí, vamos fazer? Não se tem a valorização, né, do trabalho de educação. Todo mundo acha muito bonito, mas ninguém acha que merece fazer. Não, imagina, tá todo mundo educado, imagina, todo mundo sabe fazer as coisas. E é um desafio esse, né, vender a história da educação ambiental. Mas está mudando essa história dos gestores também. Eu tenho me alinhado também com alguns, não me alinhado, mas, por exemplo, tem emenda parlamentar aí para alguns projetos, né? Se a gente quer fazer projeto de educação ambiental, a gente tem que conseguir com eles também algum suporte. A Silvane responde também, porque é complicado isso, né, Sil? A gente, para montar o seminário aqui, o GT é um grupo de trabalho de educação ambiental,
que foi capacitado pela Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, montamos vários grupos, e aí se virem, façam voluntariado. Queria perguntar para o comitê, eles vivem de luz, porque né, a gente precisa de um suporte, tudo é energia, gente, e tem que ter uma troca, só um recebe não dá, então, alguém fica em déficit, né? Ai, pode repetir teu nome? Gilson. Gilson, eu vou ser bem claro. A educação ambiental é resistência. Não espere nada de quem manda. Tá? É justamente isso que a gente tem que pensar. Uma educação ambiental de quem para quem. É a gente tendo que fazer as coisas para remendar a coisa que a indústria impacta, que o agronegócio impacta, que o Estado impacta. E aí a gente, aqui embaixo, com as crianças, a gente aqui tem que ir lá nos rios, a gente aqui tem que ir na praia limpar, a gente tem que educar o nosso comportamento. Tem gente que não quer que se faça uma educação ambiental que transforme. É para enganar. Então, é por isso que tem que ser coletivo, tem que ser junto com as organizações, tem que ser junto com a comunidade, porque a gente sozinho não consegue. Existe um poder para manter as coisas como estão. E a educação ambiental não pode servir para simplesmente assinar embaixo, para fazer de conta. Então, tendo isso em mente, é resistência, aí a gente pensa, não dá para contar. Inclusive, às vezes, até com o Ministério Público, tá? Não é desesperança, ao contrário, é estímulo para lutar, mas sabendo quem é que são os inimigos. Eles não são invisíveis. Pessoal, só para complementar isso, realmente, educação ambiental, a gente tem um árduo trabalho. Mas em relação à questão de articulação, Gilson, na nossa avaliação do GTEA, isso é um processo de articulação. Nós temos conseguido no estado de Santa Catarina uma boa articulação com o Ministério Público Estadual, e em função da nossa articulação com os membros do Ministério, a gente tem conseguido chegar em alguns municípios. Por quê? Nós estamos desde 2009 trabalhando como voluntárias, como a Paula bem lembrou, mobilizando pessoas nos 22 municípios da RH 08. 2009. Nós vamos fazer 10 anos o ano que vem e a gente não consegue garantir, através da nossa boa vontade, né, dessa resistência que a gente está batalhando, a participação, porque o gestor público não reconhece e nem sequer sabe daquelas leis que a Paula citou ali, da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, o que nós solicitamos enquanto educadores ambiental do Estado de Santa Catarina? Oficialmente criados pela CIEA, que é um órgão estadual, nós solicitamos que o Ministério Público se manifestasse em relação à ausência dos municípios e dos seus gestores em promover a discussão da política ambiental, de educação ambiental no nosso estado. Então, na RH 08, nós provocamos o Ministério Público através da CIEA e nós estamos tendo a resposta das prefeituras, porque o Ministério Público nos atendeu. Então, a gente precisa ter alguns elementos de estratégias políticas, e quando eu digo que alguns educadores ambientais têm que fazer o que a Paula muito bem falou, que é na prática trabalhar com as escolas, com as crianças, mas outros educadores ambientais têm que ir para a linha de frente das discussões das questões políticas e dizer: nós queremos investimento e prioridade na educação ambiental, porque não se basta dizer precisamos licenciar, fiscalizar e tal. Se eu investir em educação ambiental, falei isso hoje de manhã na mesa, que algumas pessoas falaram do licenciamento, após a mesa eu falei,
Se não tivermos um olhar criterioso para a mobilização comunitária, para a educação ambiental, vamos continuar apagando fogo através de fiscalização, de cobrança de... Então é necessário que o Ministério Público seja sensibilizado em relação a isso. Nós do GTE estamos fazendo isso. Isso eu posso dizer que todos nós abnegados, e o nosso esforço de ter 9 seminários é justamente por isso. Não vamos esmorecer enquanto os prefeitos, prefeituras que fazem parte de todas as regiões hidrográficas do estado de Santa Catarina reconhecerem que é necessário a educação ambiental enquanto gestão ambiental pública. É um instrumento que vai modificar a gestão ambiental da cidade. Então, desculpe o desabafo, fiquei emocionada, mas é porque a gente está trabalhando nisso arduamente. Ok? Vou passar a próxima pergunta. Boa tarde a todos. Atualmente eu sou coordenadora em educação ambiental, trabalho em recreação educativa, e é muito fácil quando a gente trabalha com faixas etárias iguais, né? Por exemplo, a gente pega a primeira série, a gente pega a terceira série, a oitava série. Só que eu noto que na minha equipe uma das maiores dificuldades é quando tu mistura as faixas etárias, né? Tu tem criança de 8 anos, tu tem criança de 3 anos. Como que a gente tem que levar essa dinâmica quando tu tem várias idades misturadas e tu quer trabalhar a temática da água, tu quer trabalhar a temática dos resíduos sólidos? O que você, Paula, principalmente indica numa situação como essa? Oi. Então, uma vez eu tinha esse desafio também, né? Porque tu vai ter que trabalhar tudo misturado. Aí eu pensei, fácil. Os grandes ensinam para os pequenos. Bem fácil. A gente empodera os grandes, eles ficam super felizes que eles sabem explicar aquele negócio todo para os pequenos. E daí, quando eles explicam, eles entendem. Porque eles vão explicar como que a bacia hidrográfica é assim, querido. Eu quero explicar. E daí é muito legal, porque daí eles se empoderam do conhecimento, né? Eles tomam... Não, agora eu vou ter que explicar, então eu vou ter que entender, senão vai ficar meio estranho, né? E daí eles explicam para os pequenos. E daí pode fazer dinâmicas de construir junto, né? E eu tenho um filho pequeno, o Cauê está aí, tem 4 anos, e ele faz tudo comigo. E, né, eu já tenho meus 30 anos, e ele... Então é só fazer os grandes fazerem com os pequenos a história e construir juntos. Porque daí quando eles constroem juntos, daí tu ganhou a turma toda. Porque daí eles se empoderam da história. Não, vem cá que eu vou te explicar, guri. Aí se tu não entendeu, vem cá que eu te explico também. Daí já todo mundo se explica e o negócio funciona. Essa é a minha dica, né? Mais algum questionamento? Alessandra e depois o Carlos. E na fala do Carlos a gente encerra as inscrições, ok? O Falcão. Não, desculpa, não vi, perdão. Alessandra, Carlos, Falcão, ok? Ok. Boa tarde, obrigada. Meu nome é Alessandra, sou professora da UFSC. A mesa é excelente, super provocadora, inspiradora. E aí a minha questão é um pouco na educação formal. Vocês falaram que educação ambiental é política e é resistência. A gente está com as escolas sendo sucateadas, principalmente escolas públicas. A OS veio com tudo nas escolas municipais, as escolas estaduais estão acabadas também. Eu trabalho numa escola também de uma forma de parceria e construção, principalmente no olhar de ser transversal. Como é que a gente pode pensar numa mobilização social, comunitária, transformadora e tendo a educação ambiental como esse viés permeando a essas ações? Lamentavelmente, as CTs, eu acho um horror as CTs em escolas. A gente perde política, a gente perde estrutura, a gente perde projetos de médio e longo prazo. E aí, a minha questão para a mesa é, como vocês, se vocês conhecem aquele projeto, que é uma portaria das comissões de meio ambiente nas escolas, com vidas, que parece ser jogado também goela abaixo, como enquanto
educador ambiental, a gente pode construir algo diferente, tendo o suporte dessas secretarias de educação, municipal, estadual e assim por diante. A pergunta é Maria João Paulo, né? Vai na frente, Carol. Vai lá. Então, Sandra, eu trabalhei muito tempo em escola pública do Estado, e realmente é uma dificuldade. E eu penso que a comunidade deveria estar dentro da escola. Então, é chamar junto para a construção de tudo. De tudo. E não só chamar quando a gente precisa de um dinheiro para botar a cortina, né, para vender a rifa e etc. Eu acho que os pais têm participado pouco da vida da escola. E, às vezes, é difícil lidar com eles. É mais difícil lidar com os pais do que com as crianças, do meu ponto de vista, né? Porque eles já vieram também de uma história de educação opressora. Mas eu acho que é o caminho. Porque a escola não vai estar isolada da comunidade. E a comunidade, junto com a escola, é uma força que não tem limites, no meu ponto de vista. Mas enquanto a gente afastar os pais da escola, porque a gente está preocupado com as nossas questões mais diretas, vai ficar difícil a gente pensar em algo que transcende a escola, que transcende o nosso conteúdo. Transcender é ultrapassar os muros da escola. Essa é a minha opinião, Sandra. Entendeu? Oi? A secretaria é política. Se a gente for política, a gente consegue conversar politicamente com elas. Tem que mostrar vantagens. Nós temos uma comunidade e a comunidade quer isso. É o meu ponto de vista. A gente tem que mostrar mais o que a gente quer e dizer assim. Então, a resposta dela, só fazendo um complemento da resposta dela, eu venho fazendo formação em constelação familiar também, né? Porque se eu quero entender as relações humanas, as relações com as pessoas, com o ambiente, eu tenho que entender direito os sistemas, né? E o sistema familiar é fantástico para esse entendimento, porque daí reflete como é que as pessoas se comportam no mundo. E eu vi anota aí, gente, a mulher é boa, é a Angélica Olveira. E ela fala exatamente isso. Ela é uma consteladora familiar, ela é uma terapeuta em constelação familiar. E ela fala que a criança, a gente não tem que receber a criança sozinha na escola, porque a criança vem com um combo atrás dela. E a gente tem que aceitar a criança e o pai e a mãe dessa criança. Enquanto a gente não aceitar a criança e o pai e a mãe dessa criança, a escola não dá conta dessa criança. Porque daí as professoras começam a inverter os papéis, as professoras começam a assumir papéis de pais, e daí se as professoras saem do papel delas, quem é que assume a escola? Aí a gente perde a escola também, né? Então é botar todo mundo no seu lugar e a criança junto com o pai e com a mãe delas. Quando tu estiver entrando na sala de aula, cada criança tu olha bem no fundo dos olhos dela, eu disse, eu te aceito e aceito seu pai e a sua mãe também. Pronto, vai ver como essas crianças vão mudar, hein? Boa tarde, queria fazer uma pergunta específica para a Carolina, porque é a primeira palestrante que eu vejo em educação ambiental que foge do senso comum. Ela levantou aqui várias questões que o inimigo é outro, né? O inimigo não é a pessoa que num evento usa um copo plástico. O inimigo é uma mineradora, Samarco, que causa a devastação que ela causou. O inimigo não é uma pessoa que vai no final de semana tomar um refrigerante de canudinho, né? O inimigo é o sistema de produção capitalista que a gente vive, né? Então, muitas vezes, né, a gente lida com o inimigo errado quando fala de educação ambiental. Queria saber, né, como fugir dessa armadilha, né, e como explicar para as crianças, para as pessoas, né, os verdadeiros, digamos, responsáveis pelos problemas ambientais que a gente vive. Então, quando a gente vai fazer uma educação ambiental, a gente fala, Joãozinho, não pode tomar banho de 15 minutos, você está gastando a água do ambiente, né? E o agronegócio, que não é pop,
né, que gasta quantidades gigantescas de água, né? E fazendo, essa seria a minha pergunta, né? Como que a gente fugir dessa armadilha? E fazendo um desabafo para aquela professora que falou dos ACTs, né, que perde a continuidade. Calma, professora, daqui a um pouco vamos ter organizações sociais fazendo educação ambiental em Florianópolis. Como fugir do capitalismo é uma pergunta filosófica, sociológica. Claro que a gente não tem uma educação política no país. Especificamente aqui em Santa Catarina, a gente não pode lembrar que foi o Estado que liderou a mudança do Código Florestal. Então não dá para se esperar muita coisa, né? Mas eu penso sempre, quando me perguntam quem está por trás, vamos descobrir quem. Ir diretamente à fonte, né? Se está poluído aqui, quem poluiu? Por que poluiu? Por que as leis não pegam para as pessoas? E a gente vai começando a desenhar. Isso já pode fazer nas séries iniciais. Eu acho que a gente tirar da educação ambiental essa visão romantizada já é um começo, né? Deixar de culpar as pessoas que não têm culpa disso, que já nascem num sistema que oprime, aí já ficam o tempo todo vendo na mídia, na escola, de que elas que têm culpa, porque elas demoram muito tempo no banho. E a gente sabe bem quem é que gasta mais água no país. 13 mil litros de água para 1 quilo de carne. Vamos falar da produção de carne? Vamos falar do consumo de carne? Então, eu entendo assim, saber exatamente da onde que vem, vamos falar da água, quem é que gasta mais. Então, antes da gente dizer o que deve fazer, é saber por que a gente está sofrendo uma crise de água, se a gente ensina em ciências que existe o ciclo da água. Isso é contraditório. A gente fala que a água se renova, Por que está acabando a água? Ninguém explica isso. A gente chega com 2 discursos completamente desconexos. Então, eu acho que está na hora de ir na origem dos problemas. Capitalismo, discutir o sistema, a gente precisa de alta... Quando chegar lá no ensino médio, eles já sabem exatamente quem recorrer e quem é o alvo. Paulinha, a minha pergunta é mais uma curiosidade. Você tem uma história no seu trabalho de arte na questão ambiental. Você já teve oportunidade de levantar os resultados dessa arte ou desse trabalho criativo junto a um grupo de crianças, mais adiante, algum resultado que você possa ter observado? E aí a curiosidade de saber, né, porque é muito interessante quando se faz uma atividade, mais um tempo você ter alguma ideia do que resultou isso. Então, quando eu trabalhei no Museu do Lixo, que eu atendi escolas, né, de segunda a sexta-feira, e lá eu era a rainha da sucata, e eu queria mensurar isso, né, porque a gente sempre fala de números, né, e eu quero mensurar então, né, eu quero dizer que a CONCAP atende 5 mil pessoas, né, mas e aí, essas pessoas mudaram, essas pessoas fizeram diferente? Isso ia até ser uma ideia minha de TCC, porque eu tenho várias ideias. E daí eu cheguei a uma conclusão que não me importa saber realmente se... Eu sei que o meu trabalho eu fiz. E eu aproveito o encontro. Quando eu estou com eles, eles começam a pensar diferente. Porque eu entrego com amor aquilo que eu faço. Eu entrego com a prática, porque eu boto em prática em tudo. Eu não fico falando e não faço. Não, e até em algumas oficinas que eu dei, eles diziam, tá, mas por que eles não falam isso na escola? Então olha aí, é fácil de entender assim, ó.
Eu estou aproveitando o encontro e estou passando para vocês. O que vocês vão fazer a respeito desse encontro, eu já não me responsabilizo. Isso é a vida do artista, né? Artista é assim, entrega a obra. A leitura que é feita da obra já não me pertence mais. Está funcionando aí, pode ir. Está funcionando? Então, meu nome é Clóvis Cardoso. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar todos e todas as que se dedicam à educação como um todo e à educação ambiental em especial. Mas eu gostaria de deixar um desafio ou perguntar uma coisa. Eu aqui hoje escutei sobre o bem comum, sobre justiça, sobre indignação, sobre educação e educação ambiental. E alguns tiveram coragem de dizer que nós temos um inimigo. Ou alguns inimigos. E esse inimigo, sem dúvida, é enorme e é muito poderoso. Alguém, talvez bem intencionado, falou de fugir. Eu acho que não devemos fugir. Precisamos enfrentar, confrontar esse inimigo. Como é que nós vamos confrontar? Eu pergunto para os educadores, como é que vamos incentivar os educandos a que estejam preparados para educar e confrontar esse inimigo que, na mão grande, nós tomamos petróleo, os direitos, daqui a pouco vai tomar água. Alguém sabe alguma coisa da Nestlé? Acho que a gente pode começar respirando, né? Quem gostaria de fazer um comentário sobre o comentário do Clóvis? O desafio? Aline? Deixaram mais difícil para mim, né? Olha, eu acho que a gente aqui hoje a gente está fazendo esse papel. Eu acho que começa por a gente se conhecer, ter ciência e dentro do nosso mundo, né, do agir localmente, a gente fazer o que dá para fazer. Eu acho que atuar com replicadores e plantar a sementinha. Eu penso que seja isso. Não sei se respondi. Desobediência civil. Sou uma gandiana. Desobediência civil. O problema é o petróleo? Use menos. Qualquer coisa que tenha petróleo. Tem alternativa? Tem. Se não conhece, vai buscar. Tem muita gente vivendo de uma forma alternativa. Agora a questão é, a gente quer? A gente quer abrir mão? Eu acho que o que está acontecendo agora, a crise do petróleo e o caminhoneiro, deu uma prova bastante clara de que a gente não está muito preparado. Então, me parece que tem inimigos internos também para desafiar, antes de pensar no inimigo externo. Nossos hábitos. Do quanto que a gente está comprometido também com esse sistema. Tá? Então, é isso. A gente não pode ser perfeito, também não estou pedindo aqui. Tem coisas também que eu faço, que eu gosto. Mas, eu acho que é isso. É pensar de que tipo de hábito nosso que alimenta esse tipo de sistema. Para quem já tem consciência de que o inimigo que a gente está falando é o mesmo, né? Tá bom. Obrigada. Então, pessoal, nós avançamos um pouquinho no tempo do intervalo, então vocês... Tem um bolo maravilhoso, a gente vai servir a partir de agora, então nós vamos fazer uns 15, no máximo 20 minutos de intervalo, que nós temos uma peça teatral maravilhosa e uma fala mais maravilhosa ainda para encerrar a nossa... Ok? Então nosso convidado especial já está presente conosco, toma um cafezinho, coma um bolo de chocolate. Deixa o brigadeiro para mim. E aguardo vocês aqui uns 15 minutos.